Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Ouvinte, cordiais saudações. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, uma produção de Ibrahim Produções Limitada. Está na vossa companhia Amina Chakami na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Voto de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para a escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. O programa Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. A todos os muçulmanos desejamos um feliz mês do Ramadão. Nesta edição, iniciamos o programa para falar sobre os exames de admissão nas universidades públicas e os desafios enfrentados por estudantes com deficiência visual e auditiva no acesso ao ensino superior, em particular na Universidade Eduardo Mondlane. O jornalista Abdulrahman Ibrahim esteve no campus da Universidade Eduardo Mondlane e traz-nos mais detalhes. Mais Inclusão. Os exames de admissão para pessoas com deficiência visual na Universidade Eduardo Mondlane continuam a ser um desafio. Aderto Chauk, estudante de licenciatura em História, explica que respondeu às provas com o apoio de um leitor sem recurso ao braille. Situação semelhante que foi vivida por Albertino Dias, estudante do primeiro ano de jornalismo na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, que confirma que os exames foram feitos de forma oral, com o docente a ler as questões e a marcar as respostas. Foi uma coisa desafiadora, posso dizer em suma, porque tive um exame, como posso explicar, um exame em que eu respondi às questões. Tinha uma pessoa que estava a ler as questões e eu podia responder e ele marcava as respostas que eu facultava. Os exames foram normais, mas os processos, o modo de fazer, o docente lia o exame e eu respondia oralmente. Então foi exatamente assim, não foi braille, não. Já no percurso acadêmico, a escassez de material acessível é uma das dificuldades. Alberto Dias afirma que a universidade não dispõe de livros em braille, obrigando os estudantes a depender de colegas para digitar os trabalhos. Os desafios que eu tenho enfrentado é falta de materiais adequados para deficiente visual, falta de livros, nós não temos livros a braille, é a principal dificuldade que nós enfrentamos. E como que tem circulado a nível do campus? É fácil, é difícil? Contas um pouco do teu dia a dia, já que tu estás a viver na residência da universidade. Fácil não é, né? Nós é que procuramos nos adaptar, porque
Acho que ao construir esta universidade, eles não contavam com a nossa situação ou com a nossa deficiência. Então, é uma nova realidade. Acredito que com o tempo eles vão melhorar, mas devem melhorar mesmo, porque tem sido muito difícil. Para superar estas barreiras, alguns estudantes recorrem às tecnologias. Sharif Adão, estudante do 3º ano de História, utiliza leitores de tecla como NDVA para realizar testes e enviar trabalhos em formato eletrônico. No nosso departamento, já que atualmente utilizamos as tecnologias assistivas, né? O TalkBack, o NVDA são sistemas de voz ou leitores de tela, não é? Que vão dando indicações. Tal como eu disse no princípio, eu tive informática básica, então eu faço os testes no computador e envio-os no formato eletrônico para que eles fazem a correção sem nenhuma dificuldade. Não é necessário que aprendam braille, porque já escrevo aí no computador e o computador não escreve braille. A paixão pelo jornalismo nasce da escuta diária da rádio e televisão. Albertino Dias diz que se inspirou em jornalistas como Castro Jorge, da Rádio Moçambique, e Nelson Ernesto, da televisão de Moçambique, a quem consideram o seu profissional de referência. Fazer jornalismo foi o meu sonho. Eu sempre gostei de escutar notícias, relatos de futebol e acabei admirando alguns jornalistas. Por exemplo? Por exemplo, Castro Jorge, da Rádio Moçambique, um jornalista da TVM, que antes era de desporto, acabei esquecendo o nome, acho que Nelson Ernesto? Sim, eu gosto muito de Nelson Ernesto, então é o meu jornalista favorito. O reitor da Universidade Eduardo Mondlane, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, afirma que existem políticas nacionais de inclusão e que a UEM é pioneira na adaptação dos exames de admissão para estudantes com necessidades educativas especiais. Políticas para pessoas com necessidades especiais em todas as suas dimensões, mas também há políticas para o setor do ensino, no caso concreto do ensino superior. E é uma temática bastante importante para o contexto, a partir do momento em que nós definimos como prioridade também a questão da inclusão, e a Universidade Eduardo Mondlane começa este movimento já há algum tempo atrás, através da aprovação de políticas e regulamentos nos anos 2014, mais ou menos, e tivemos consciência de que os processos de ingresso, inclusivamente, para o ensino superior, têm condicionalismos para pessoas com necessidades especiais, educativas e especiais. E, desde logo, devo dizer que desencadeamos, por causa do desafio de ingresso, desde logo começa no ingresso, porque nós não podemos falar dos desafios no ensino superior, porque para a pessoa chegar no ensino superior tem que ter as facilidades para ingressar. Então, a Universidade Eduardo Mondlane é uma das pioneiras no que diz respeito ao modelo de exame de admissão que assegura que as pessoas com necessidades especiais possam ingressar. A título de exemplo, este ano ingressaram 20 estudantes com necessidades educativas especiais e estão em várias faculdades, unidades orgânicas, desde até a Faculdade de Engenharia, portanto estou a falar de uma forma geral, desde a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Educação e Filosofia, portanto Letras e Ciências Sociais, a fazer diferentes cursos. É verdade que não é suficiente, temos consciência disso. E a par disso, inclusivamente, nós temos desencadeado a nível interno algumas ações. Repare que as dificuldades ou os desafios das pessoas com necessidades educativas especiais são transversais. Desde logo na questão da planta física. Primeiro é a acessibilidade da planta física estrutural. E nós, e aqui devo referir com algum mérito, temos estado a fazer alguns esforços nesse sentido. E, por exemplo, aqui a nossa reitoria existe um elevador a funcionar para que as pessoas possam chegar até nós, aqui no segundo andar, mas algumas rampas que também instalamos em várias outras unidades. Daí que, se calhar, em 2023 tenhamos recebido o prémio da FAMOD no reconhecimento da nossa universidade como uma universidade inclusiva. Reconhecemos que, tanto há essa dimensão, primeiro, de acesso físico, mas há outros desafios tecnológicos. Desde logo, dependendo da dificuldade que o estudante tem, nem todos os mecanismos, digamos, tecnológicos que foram desenvolvidos asseguram que ele possa acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. Se for, por exemplo, a transmissão de um vídeo, se for um surdo, não há de acompanhar. É preciso que, por exemplo, aquele vídeo tenha intérprete ou então, pelo menos, a transcrição abaixo, legenda que lhe permita, portanto, acompanhar. Então, há esta também, aqui estamos a falar de desafios pedagógicos.
pedagógicos, do contexto pedagógico. Manuel Guilherme Júnior reconhece que os desafios persistem, mas destaca os esforços da universidade, como o laboratório de Braille, melhorias na acessibilidade e a criação de cursos inclusivos, reafirmando o compromisso da UE com a inclusão no ensino superior. Fomos os pioneiros nesta perspectiva de inclusão, incluindo os nossos exames de admissão, que não é um exercício fácil, mas temos estado a conseguir. Inclusivamente, os colegas do exame de admissão fazem uma sala específica, um ambiente específico, condições específicas para que... É por isso que quando se faz a inscrição para o ensino superior, para a Universidade do Ormalhano, o estudante tem que referir se precisa estar numa situação de necessidades educativas especiais. Caso visual e auditiva. E nós vamos, a nossa equipa desloca-se, dependendo da província, então já se criam mínimas condições para que ele possa efetivamente fazer o exame de admissão. Como disse, a primeira barreira é o acesso. Então temos que vencer a barreira do acesso. E por via disto que eu estava a dizer que nós conseguimos vencer esta barreira. Depois, temos que vencer a barreira da formação de quando já o estudante está dentro da instituição. E aqui são as facilidades físicas que eu me referia, são as facilidades pedagógicas que são importantes e atitudinais. E aqui, como mais uma vez, eu acho que o trabalho institucional é muito importante, mas o trabalho da sociedade também. Aliás, o nosso jornal da comunidade que nós produzimos já avança com a possibilidade de até haver interpretação para os surdos. De recordar que a Universidade Eduardo Mondlane introduziu o curso de licenciatura em línguas de sinais e os frutos já são visíveis. São vários os desafios que os estudantes com deficiência enfrentam, sendo um deles o acesso a bolsas de estudo. Para já, vamos à cidade da Beira, na província de Sofala, para falar dos trabalhos que a Light for the World tem implementado no âmbito do projeto RBC. Mais inclusão. 30 técnicos do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social foram capacitados na Beira no âmbito do programa de reabilitação baseada na comunidade. Trata-se de uma iniciativa da Light for the World, financiado pela Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento. Falando em representação do diretor nacional da Light for the World, Milton Chifuka, disse que a iniciativa visa dotar de ferramentas os técnicos para que possam lidar e promover ações de reabilitação baseada na comunidade. A nossa visão é ver o RBC sendo implementado a nível nacional. Por isso, como uma das ações com o Ministério, solicitamos todos os técnicos das direções provinciais de Gênero, Criança e Ação Social, tanto os técnicos dos serviços provinciais de ação social, para capacitar eles em reabilitação baseada na comunidade, para que eles tenham conhecimento e competência que possam avaliar a nível das suas províncias, possam promover todas as atividades de reabilitação baseada na comunidade. Por sua vez, a diretora provincial do Gênero, Criança e Ação Social em Sofala, Liana de Figueiredo, disse que com o apoio técnico e financeiro da Light for the World tem ajudado no aprimoramento da implementação da reabilitação baseada na comunidade e a promoção de práticas inclusivas. O principal propósito desta capacitação foi o de reforçar a capacidade técnica e institucional dos nossos profissionais, dotando-os de competências que lhes permitam implementar de forma eficaz os programas e políticas de inclusão. Acreditamos que, ao investir na formação dos técnicos, estamos a fortalecer o alicerce que sustenta a nossa missão: promover a dignidade, a igualdade de oportunidade e os direitos das pessoas com deficiência. Ecos da formação de técnicos do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social na reabilitação baseada na comunidade. Luís Tima, Cidade da Beira.
Depois da cidade da Beira, seguimos para a capital moçambicana, Maputo, onde o jornalista Abdulrahmano Ibrahim conversa com o jovem Avelino, jovem com deficiência físico-motora, funcionário no município de Maputo. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa Mais Inclusão, na vossa companhia Abdulrahmano Ibrahim. Hoje vamos conversar com Avelino Nhansengo, um jovem com deficiência inspiradora que o amigo ouvinte vai acompanhar atentamente a entrevista e se inspira na história deste jovem. Avelino, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em linhas gerais. Quem é este jovem? De onde nasceu? Como é que adquiriu a sua deficiência físico-motora? Sou jovem portador da deficiência física. Eu nasci com deficiência física. Eu sou um jovem deficiente na essência. E essa deficiência, eu nunca me deixei levar para a deficiência. Eu sempre fui um jovem que era triste, deprimido. Eu só ficava em casa a dormir. Triste, mesmo com depressão, porque quando eu saía na rua, eu era um jovem que eu estava com pena, e eu era escola, casa e igreja, mas depois comecei a ir para a igreja, comecei a me entregar mais nas coisas de Deus e me tornei um jovem mesmo diferente. Diga uma coisa, a sua deficiência foi de nascença, tu nasceste assim? Sim, sim. Como é que era em casa, antes de avançar a nível da sua academia? Como é que era em casa, com a mãe, com os irmãos, te carinhavam, brigavam contigo, como é que era? Não, eu, graças a Deus, em casa, sempre fui um jovem que foi muito abraçado, fui muito amado. Em casa nunca me desprezaram, nunca me desprezaram mesmo. Sempre fui amado, fui mesmo carinhado em todas as áreas da minha vida. A minha família sempre me abraçou. Tu começaste a ir para a escola no nível primário, como é que foi? Tu tinhas uma cadeira de roda? Não, eu, desde a primeira classe até o nível primário, eu me carregavam para ir para a escola. Eu nunca tive uma cadeira de roda. Eu não sabia o que é uma cadeira de roda. Eu só via na televisão, nas novelas, que existia uma cadeira de roda. A minha avó sempre me carregava, os meus tios me carregavam, me tinham na escola e vinham me buscar na escola. Nunca tive uma cadeira de roda manual. E lembra-se quantos anos tinhas quando tiveste a primeira cadeira, como é que foi? E quando tive a minha primeira cadeira foi quando eu tive 7 anos. Estava na primária e naquele dia foi o meu sonho mesmo. Ali já os meus colegas vinham me buscar em casa e me traziam para a escola, se me davam para casa, para a escola. Foi uma coisa mesmo abençoada mesmo. E da escola para casa era muito distante? Sim. Da minha chapa? Sim, sim. Era muito distante mesmo. Os meus colegas, minha família, tinham que me carregar mesmo, prolongar uma longa distância mesmo. Porque a escola era um pouco distante da casa. E também Machaquense, e quando chovia, Machaquense é uma zona que enche muito de água. E também a estrada, as ruas. E quando chovia eu não ia à escola, porque não tinha quem me carregar, não tinha como me locomover para ir para a escola. Faltava, toda da semana, até a água abaixar. Eu sofria muito por causa dessa situação das mudanças climáticas? Muito. E atualmente, como é que é o bairro? Ainda continua cheio de água? Sim, atualmente ainda é cheio de água, mas agora está minimizado em enchentes. Mas nunca tem atrapalhado o seu dia a dia por causa da situação da água? E tem atrapalhado, em casa enche de água, mudava tudo mesmo. Teve uma época que choveu em dezembro, mudou todos os cadernos que haviam comprado para início do ano, mudou todos os cadernos. Aquele dia foi um dia em que foi marcante mesmo na minha vida, foi um dia muito triste, por conta da enchente no bairro de Machaquém. Tu fizeste a primeira até a 12ª, certo? Sim. Qual é a secção que fez? Conta-me um pouco como foi a escola, os professores, era considerado como um estudante normal, detrimento dos outros estudantes, como que foi? Na primeira fase, fui considerado como um estudante especial, mas de acordo com o meu empenho, minha dedicação, fui mostrando que não, eu sou uma pessoa deficiente, mas posso ser uma pessoa normal. E os professores ali viram que eu sou entregado,
eu tenho empenho, eu tenho foco. Já eles já me vinham como um estudante normal, porque mesmo quando chovia, eu ia à escola. Mesmo quando estava calor, eu ia à escola, quando estava frio, eu ia à escola. Eu saía tarde da escola por conta de estudar. Na escola, algumas pessoas me viam como uma pessoa especial, né? Mas eu sempre mostrava aquela autoestima de que eu sou uma pessoa normal de todos. E eles me respeitavam assim mesmo. O teu curso técnico, como é que foi? Qual foi o teu curso neste caso? Eu terminei a segunda e eu não queria ficar em casa. Minha família nunca teve condição. Foi uma família mesmo que não tem condição. Mas eles sempre lutaram para nós, os filhos, termos a escola. E o meu tio, ele disse que quando não temos dinheiro, mas já que você quer ir para a escola, vamos fazer por onde para você ir para a escola. Então, me inscreveram numa instituição privada, mesmo sem dinheiro, porque no público concorri e não deu certo. Então, depois me inscreveram numa instituição privada, fui lá, mesmo sem condição. A minha família lutou por mim, lutou mesmo. E fui para lá, estudei, mesmo quando chovia, eu ia para a escola. Me formei na Instituto Superior Maria Mãe de África, lá no bairro, na zona. E me formei no curso de Gestão de Recursos Humanos. Quem pagava as mensalidades? Quem pagava a minha mensalidade era meu tio, juntamente com a minha família. Esse curso é curso técnico superior ou médio? Técnico profissional. Superior? Não, médio. Médio? Sim, sim. E depois do curso, ficas quanto tempo à procura de trabalho? Como é que foi a procura de trabalho? Para procurar trabalho, quando terminei o curso, foi uma benção. Terminei o curso, fui estagiar 3 meses numa instituição privada. Estive lá a estagiar 3 meses, sem remuneração. E eu não quis ficar em casa, porque eu via a condição da minha família de que se eu ficar em casa, quando eu estudei, estaria a aumentar a pobreza. Então eu comecei a lutar. Eu já andei quase toda a cidade de Maputo a procurar de emprego, a entrar nas empresas, a pedir emprego. Eu não pedia apoio, eu não queria comida, eu só queria o quê? Emprego. Fui para lá, bati portas, entrei em várias empresas a pedir emprego. As empresas estavam dizendo não temos vaga. E graças a Deus vim aqui ao município de Maputo e eles me receberam e me deram um emprego. Estagiei aqui por volta dos 7 meses. Com remuneração? Sim, com remuneração. Eles viram o meu empenho e me enquadraram. Estás feliz? Estou muito feliz. Me sinto realizado e acredito que Deus, Ele é grande. E Ele pode transformar a nossa vida, basta nós termos fé. Contas uma coisa que talvez muita gente não sabe. Tu tens acompanhante, não é? Sim, sim. Este acompanhante, quem dá o subsídio é o Avelino ou é o município? É o município. Como é que surgiu? Como é que foi essa ideia? E a cadeira de rodas que estás a usar, que é a cadeira elétrica, a tua saída daqui para casa também. Contas um pouco como é o trabalho, esse ganho que o município tem te dado. Pretendo, o município me ofereceu-me uma cadeira de roda elétrica para a minha locomoção. E foi uma benção mesmo, agradeço muito mesmo. E para ir para casa, tenho transporte do trabalho. Além disso, o acompanhante. Sim, além disso, tenho um acompanhante para poder me auxiliar. Que também é remunerada com o município. Sim. Quais são os sonhos do Avelino? O meu sonho é de dar uma boa condição à minha avó, fazer ela viver como uma rainha, porque é graças a ela que estou aqui, é graças a ela que eu luto e sonho ser um jovem muito próspero mesmo na vida, com visão mesmo de crescer, para dar uma condição boa à minha família. Queres ter família, ter seus filhos? Sim. Quero ter. Eu quero ser uma pessoa normal. A Avelino é uma pessoa normal? Sim. E a Avelino gosta de desporto? Sim, gosto mais de xadrez. Gosta de xadrez? Sim, xadrez e videogame. Nos tempos livres, o Avelino tem jogado com os amigos a nível do bairro? Sim. Tenho alguns amigos que jogam com eles xadrez. Nos finais de semana jogo videogame. E também tenho ido à igreja também com amigos. Quando estavas no ensino primário e secundário, nas aulas de educação física, tu praticava alguma coisa ou não? Na aula de educação física, os professores implementavam jogos de dama e de xadrez para eu poder exercitar a minha mente. Tu gostavas? Sim, bastante. Me sentia incluído. Qual era a escola onde estavas? Ainda recordo de alguns professores, de alguns episódios? Já participaste em alguns campeonatos de dama, de xadrez? Sim. Eu participava nos jogos de xadrez na escola Noroeste 1. Eu representava a escola. Sou bom em xadrez. Jogava lá a nível da escola para representar a escola. E ganhava. Tem algumas medalhas e tal, não ter ganho no nível do xadrez? Sim, tenho uma medalha
já ganhei. O que tu pensas nesta modalidade do xadrez? Pensas em evoluir mais, ter mais o aprendizado do xadrez, até conseguir representar um dia, quem sabe, o país a nível do xadrez, por exemplo, nos Jogos Paralímpicos, por aí adiante? Sim, almejo ser um jogador mesmo, xadrez. Conhecido internacionalmente? Sim, bastante. Tu conheces alguma lei que protege a pessoa com deficiência? Conheço, mas agora em mente não me vem. Mas sabes que em 2024 foi aprovada a lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência pela Assembleia da República? Sim, tenho conhecimento. E o que tu achas desta lei? Achas que de alguma forma pode vir a ajudar as pessoas com deficiência em Moçambique? Sim, bastante, porque a lei ela que dita as normas, né? Acredito que sim, vai ajudar. E tem ajudado, tenho visto algumas mudanças. Quando alguém olha para si com pena, de repente alguém tira algumas moedas, te entrega, que tipo de mensagem tem deixado para essas pessoas? Eu, desde pequeno, me ensinaram em casa que não deve pedir às pessoas dinheiro, outras coisas. Nunca recebi. Eu não gosto de receber. Me ensinaram em casa que não devo receber dinheiro às pessoas sem ter feito nada. Porque aquilo vai fazer com que eu venha a ter um acomodismo. Venha a ser um jovem acomodado. Se eu trabalhar, para ficar na rua com mão estendida, já vão me dar dinheiro. E eu, quando me davam dinheiro na rua, eu dizia, não, muito obrigado, mas não preciso. Não me precisar mesmo, mas eu negava a mim mesmo. Digo, não, eu não posso receber valores sem ter feito alguma coisa. E aquilo ia fazer com que eu venha ser um jovem acomodado. E eu não sou um jovem acomodado. Eu não aceitava. Em 2026 haverá jogos da África em Moçambique. O jogo da África é o jogo da região 5, o jogo a nível da África Austral. Que haverá muitas pessoas com deficiência e não só muitas jovens a nível da África Austral. Estará em Maputo para os jogos em várias modalidades. Como um praticante do xadrez, acha que de alguma forma poder também estar dentro destas comitivas, não é? O que gostaria de ver nesses jogos que o Moçambique vai receber em 2026? Será uma boa valia e acredito que haverá boas notícias. Gostaria mesmo de participar. Estamos mesmo na nossa reta final da nossa conversa. Queira deixar algum apelo, um agradecimento, por exemplo, ao presidente do município que na verdade te acolheu, te deu a oportunidade de mostrar que afinal de contas tu estás numa cadeira de roda, mas pode servir esta nação moçambicana. Eu tenho que agradecer muito a todas as pessoas mesmo que me conhecem, que um dia me ajudaram, que um dia me deram uma mão amiga, e agradecer mesmo ao presidente do município pelo emprego, pelo carinho e pela dedicação que o presidente tem tido comigo. Tenho de agradecer muito mesmo, do fundo do meu coração, e também agradecer pela minha família, meus amigos, e principalmente agradecer a Deus por ter me dado essa vida, essa entrega mesmo, essa dedicação que eu tenho agora. E também dar uma motivação às pessoas de que a vida, ela não é difícil. Nós que fazemos ser difícil a vida. Então, em princípio, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Jovem Avelino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e conversar um pouco em relação à sua vida, ao seu trabalho, ao seu dia a dia a nível do trabalho que faz aqui no Conselho Municipal da cidade de Maputo. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado, saudações e até numa próxima oportunidade. You get to hear me now. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções
soluções para a escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99, e-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na sua companhia Amina Chakami na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção da Ibrahim Produções Limitada com apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.